Você lembra da Fátima Plete, aquela que virou o coiote lá da Argentina? É uma mulher que estava ajudando os golpistas a ir para Argentina. Ela tinha me processado, aí já perdeu lá. Agora tá, como se diz? Eu vou mostrar em breve. Eu quero pegar todos os autos, né? Já tá arquivado, mas eu vou pegar todos os autos para mostrar, fazer uma live inteira. E eles processam por quê? Porque eles estão foragidos. Perde o processo, não perde nada. Só eu que perco. Né? Dor de cabeça, eles estão foragidos. Tempo, estão foragidos. E o nome dela já entrou até na dívida ativa, né? Porque ela perdeu o processo, tem que pagar as custas, né? E ela perdeu, mas não paga, né? Porque não dá nem pra encontrar ela. Teve sabe o Didi Red Pill? Também me processou, sabe pelo quê? Pelo quê? Eu tenho toda a live dele do golpe do dia, e ele apagou a live. E eu consegui... eu consegui pegar num dos processos que saiu do segredo de justiça. Eu consegui pegar num dos processos. A própria Polícia Federal falou que ele apagou. O que ele fez? Ele entrou com um processo dizendo que eu tava usando imagens dele e ele quer o direito autoral na imagem do golpe. Cara, assim, olha. Mano, o meu advogado, velho, ele falou assim: brother, todos os teus processos não tem jurisprudência, não existe. Tu é o único cara no planeta Terra que tu tá sendo processado por foragido. Não existe, ninguém nunca foi processado por foragido. Nunca existiu isso. Talvez porque você fala deles, né? Então, mas o cara tá foragido, mano. Como que o cara entra com processo? O cara tá fugindo da justiça, mano. Tipo assim... E sabe por que eu acho que você é processado também? Me permite dizer uma coisa. Eu acho, cara, que... Eu vejo as publicações bolsonaristas hoje, a linha de defesa deles, como o próprio Bolsonaro, né? É a anistia a essa galera do 8 de janeiro. São as histórias tristes do cárcere. Eu acho lindo a extrema-direita agora preocupada com direitos humanos de presídio, cara. Nossa, ridículo, ridículo. E na boa, eu desde o começo, né, eu falei assim, gente, o que eu expliquei um dia até para um juiz, eu falei assim, excelência, eu não faço os vídeos porque eu tive a ideia de fazer os vídeos. A minha motivação inicial para fazer os vídeos dos golpistas, para mostrar os processos deles, foi simplesmente porque os advogados deles estavam falando que eles estavam sendo torturados, não tinham o devido processo legal. E eu já sofri muito com péssimos advogados e juízes que foram injustos comigo em outros processos, quando eu denunciava prefeitos, vereadores, porque eu faço isso desde 2012. Já denunciei muita gente. E eu já fui traído por advogado que se vendeu, perdeu prazo de defesa, sabe? Com coisas absurdas. Aí eu falei, esses caras estão sendo mesmo injustiçados? Eu vou dar uma olhada. Então no começo, eu não gostava deles, porque eu fiz a cobertura do dia 8, xingando os caras, falei que eles eram uns merda mesmo, que tinha que se ferrar. Só que depois que eles ficaram falando que eles eram vítimas dos processos, eu falei, vou dar uma olhada nos processos dos caras. Fiz o meu cadastro no STF, fiz tudo. E falei, deixa eu dar uma olhada se tá tudo ok. Porque não é porque o cara é golpista que ele tem que ter o direito do processo legal. A gente já viu o que aconteceu com o Lula, a gente não quer que aconteça com outras pessoas. A gente quer que eles sejam denunciados pela verdade, né? Beleza. Aí comecei a estudar. Antes de fazer o primeiro vídeo, Zamba, eu desci uns 100 processos. Não, 100 não. Eu acho que eu desci uns 50 processos. Eu desci uns 50 processos. Desci e estudei. Cara, fiquei um mês estudando esses processos. Eu falei, mano... tá tudo aqui, não tem nada de errado. Sim. Os caras estão tendo todo o direito de tudo. Estão tendo... estão botando, colocando, tá tudo certo, não tem nada de errado. Aí eu falei, gente, a gente não pode ficar assistindo esses advogados xingarem os ministros, fazerem tudo. E eles já tinham tido aquele entreveiro no pleno, né? Que os caras xingaram o ministro Alexandre de Moraes, confundiram os autores lá das obras do Pequeno Príncipe e o Príncipe de Maquiavel, né? Então fizeram aquela lambança toda lá. Então, assim, bizarro, aquela mulher que chorou. Aí eu falei, vamos ver. Aí, beleza, aí comecei a estudar, cara. Aí eu vi que era tudo falácia, que eles são golpistas mesmo, são covardes, estavam xingando o ministro. Aí quando o meu canal tinha, eu acho que tinha umas 15 mil pessoas, eu não lembro se tinha 10, 15 mil pessoas, alguma coisa assim, meu canal. Era bem pequeno meu canal. Eu era bem maior no Face. No Face eu tinha quase 100 mil. E eu gostava do Face. Aí o Face, nessa mesma época, eu comecei a postar os vídeos, o Face deu um BO lá no Face, não sei o que aconteceu, que caiu o engajamento absurdamente do dia pra noite.
E eu comecei a postar os vídeos. Aí o meu YouTube, tipo assim, foi 50 mil pessoas em, sei lá, 2, 3 meses. Sabe, Nossa. assim? Foi muito rápido. O bagulho fez assim, vuf, porque eu fui o primeiro a colocar o vídeo dos golpistas no ar, né? E comecei a reagir. E aí, no começo, quando eu comecei a reagir, o que aconteceu? O primeiro advogado que me processou deles falou que eu tinha um infiltrado no STF. Que me manda, ele botou isso no processo. Falou assim: precisamos descobrir quem é o infiltrado que manda os vídeos pra ele, sendo que é tudo público. Sim. Os próprios advogados não sabiam que para acessar o STF você só tem que ter assinatura digital, porque é por questão de segurança do site, né? E você tem acesso aos processos. Se o processo está público, é público, ponto. Entendeu? E aí aconteceu que eu comecei. E aí eles começaram a me colocar. Aí eu comecei a perceber que os processos contra mim era assim: um me processou porque eu dei risada. Qual crime? Na verdade, assim, eles ficam tentando criar. É aquela coisa assédio do puro. lawfare Teste. Teste. Vamos ver se ele para. Vamos ver se ele para. Vamos ver. Aí, tipo, aí começou, né? Foram muitos processos, né? Tipo assim, acho que foi 10 do cível e 10 do criminal. Agora parou, porque eles estão perdendo todos. Então começou a dar uma parada, entendeu? Acho que eles não estão mais arriscando. Sim. Entendeu? Então eles deram uma parada. Eles são condenados agora, né? Então. Não, eu fazia já dos que estavam condenados já. Eu não fazia de quem não estava condenado. Entendi. Eu só fazia de quem já estava condenado. Aí teve alguns processos que eles alegaram o seguinte: ele está expondo a intimidade da pessoa. Meu Deus do céu, cara. Os advogados não conhecem o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, né, que independente de ser uma ação criminal, uma ação civil, tipo assim, o Código de Processo Civil tá lá. Todos os processos são públicos, né? Todas as coisas da lei, né, do judiciário são públicas, exceto aquelas que correm segredo de justiça. Ponto. Né? Então, cara, eu comecei eu comecei a perceber que os advogados não sabiam nada, velho. Tem advogado ali que eu acho que deve ser advogado de vara de sei lá, de herança, tá ligado? E tá tentando fazer criminal. Tem cara lá que deve ser tributarista e tá tentando fazer criminal, não sabe nada, não conhece uma lei, não conhece nada. E aí eu comecei uma guerra com os advogados. Porque eu gosto muito de estudar a parte criminal e constitucional. E eu não sou advogado, mas eu sou bem dedicado nas coisas que eu quero, sabe? Eu tento pelo menos ser e não faço bravata. O que eu não sei, beleza, não me arrisco. E mas aí você vai lá e lê os processos. Isso é uma coisa que é rara, inclusive, hoje em dia. O pessoal lê muito notícia, manchete, e assim, a imprensa erra a beça, né? Não, eu leio a defesa e leio o juiz. Eu leio as decisões, eu leio principalmente a defesa. E sabe, uma coisa que a gente descobriu junto lá... Você notou que o Bolsonaro, nas últimas entrevistas que ele deu, sobretudo essa entrevista da Folha, ele deixou escapar aquela estratégia bizarra que você falou com os condenados? Ele falou, mas eles não citam nem meu nome. Não, a gente descobriu isso lá atrás por causa do meu canal. Lá no canal, inclusive a própria senadora Soraya Tronic, ela foi a primeira pessoa que falou isso em público. Ela falou assim, olha, eu tô assistindo o canal do Vitor Panchorra e lá a gente tá vendo que a estratégia é livrar o Bolsonaro. E a gente lá no começo, quem me acompanha já há 2 anos, né? Porque eu fiz a cobertura toda do 8 de janeiro. E eu antes do 8 de janeiro, eu já tava cantando a bola, porque eu fiz lives a semana toda antes, né? Acompanhando o QG lá tudo, né? Pegando imagens de pessoas que estavam lá. Eu botava várias imagens na tela, assim, de várias pessoas e ia escutando ia reagindo. E eu já falava, gente, pessoal, vocês vão ser presos nesse artigo, nesse. E se você vir a cobertura que eu fiz do dia 8, quando eles começaram a invadir os prédios, eu falei assim, sabe o que vai acontecer? Olha, isso aí todo mundo sabe disso aqui, é muito legal, sabe? A gente fica empolgado, porque é uma coisa que aconteceu, sabe? Assim, eu falei assim, gente, sabe o que vai acontecer com esse pessoal que invadiu? Eu falo isso na live, no próprio dia 8. Sabe o que vai acontecer? Nada. Eles vão ser presos, vão tomar porrada,
vão ser presos e vão acabar com a vida deles e vão ter que pagar tudo que tá lá. É isso que vai acontecer. Eles não vão conseguir dar o golpe. Aí foi exatamente isso que aconteceu, tá ligado? Tipo assim, eu ainda citei os códigos, né? Eu falei assim, olha, eles vão ser presos pelo artigo 359L, 359M, de patrimônio. Isso tá tudo lá, sabe? Então, assim, eu acho até engraçado quando teve um dia que eu fiz uma live só pra gente relembrar como foi essa minha cobertura. E foi engraçado, cara, porque eu tava reagindo a mim mesmo, eu dava risada de algumas coisas que eu falava que eu não lembrava, tá ligado? Achava engraçado, né? É engraçado, cara, porque eu não vi aquele dia, porque no dia 8 eu tava transtornado, cara, eu tava muito puto, sabe? Claro. Eu falei assim, que esse monte de lixo, esse gente lixo fazendo isso aí, um bando de, sabe, uns bosta, sabe? Tipo assim, um pessoal muito baixo. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.